A hora da verdade, alimento para o espírito. Vamos, nessa madrugada, alimentar o nosso espírito com a santa palavra de Deus, nesses tempos difíceis, o qual a própria palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? Então vamos alimentar o nosso espírito para nos fortalecer nesses últimos tempos, para que o Senhor Jesus possa nos usar para fazer a obra que está determinada à igreja, aos servos e servas do Senhor, e Deus com certeza vai dar a vitória, já está dando à igreja, já está começando o avivamento, né, espiritual, e aí vocês vão ver breve quantas almas virão ao Senhor Jesus. Então, diz lá em Lucas capítulo 18, Jesus dizendo assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Aqui o que Jesus nos ensina é que no mundo sempre vai ter aflição, mas não pode desfalecer. Isso quer dizer, vai para a oração, ore a Deus. E aí ele fala assim: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois descontiu: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. No versículo 6 de Lucas 18, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Aí Jesus continua dizendo: olha, isso aqui é muito importante, é para os nossos dias, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Mudou os homens, mudaram os tempos, mas Deus é o mesmo. Ele que operou ontem, opera hoje, com o mesmo poder na vida daqueles que o buscam. E disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, mas olha aqui, tem um porém, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, que oram, que buscam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, aqui tem um segredo. Clamar, orar a Deus de dia e de noite, ou seja, tempo bom e quando tempo ruim, tribulação, luta, tem que clamar. Por isso que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar e deixar de ter medo, deixar os maus caminhos, os maus pensamentos, não mudar a visão do foco, ou o foco da visão, olhando para Jesus, que Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é presente, Ele está conosco, e o Espírito Santo. Então,
clamar a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, Deus responde. Deus fará justiça no seu caso, no meu caso, meu irmão, minha irmã. Deus fará justiça, mas nós temos que clamar a ele de dia e de noite, com espírito de obediência. No versículo 8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha só, aqui já mudou. Que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui fala do arrebatamento, que está próximo à vinda do Senhor Jesus. Será que ele está achando fé? Aquela fé que o irmão, a irmã tinha no começo da conversão, que orava, que jejuava, que lia a palavra, participava de vigília, orava nos montes, buscava a Deus. E aí não se vê, não se ouve mais. Fazia culto doméstico, glorificava, aquela fé inabalável, que qualquer probleminha já ia no joelho, já buscava a presença de Deus e obteve respostas, milagres. Ficou no esquecimento? Não pode. Temos que continuar com essa fé do princípio. Então veja aonde deixaste o teu primeiro amor, tua primeira fé, aquela fé de fogo, de poder. Quando orava, estremecia, o fogo caía e resolvia. Então por isso que aqui diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, né? Aí, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, aqui o alimento para o nosso espírito é voltar a praticar essa fé que rompe a barreira espiritual, a qual tantas respostas a gente teve quando orava naquele tempo, né? Porque os tempos mudaram, mas o Senhor que nos deu essa fé, Ele não mudou. Ele está aguardando realmente que voltemos ao princípio de oração, de jejum, de leitura da palavra, de vigília, de louvores, em espírito e em verdade, né? Então, o que Jesus nos ensina aqui, que é a parábola do juiz iníquo. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele não quer que nós pereçamos, que nós possamos fazer a obra de Deus imbuídos naquela fé do começo, quando nos batizamos, quando descemos as águas. E o próprio Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, né? Evangelho de João, vamos para o Evangelho de João, ver aqui o que o Senhor nos fala. Então Jesus, no capítulo 6, versículo 26, Jesus diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste.
Então aqui Jesus está falando que muitos cristãos estão indo ao Senhor para saciar a fome de uma oração para coisas materiais. Pode sim, pode, mas a essência de tudo é buscar os dons espirituais para que o Senhor nos use para fazer a obra e os sinais seguirem aos que crerem. Seguirem aos que crerem. E o Senhor Jesus ainda continua na santa palavra dele, nos ensinando. Vamos ver a palavra de Deus agora, o que o Senhor nos ensina através do alimento espiritual na santa palavra de Deus, em Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele começa a conversar com Gálatas, carta aos Gálatas, para que ele ficou surpreso, né? Surpreso. E ele começa no capítulo 1 dizendo o seguinte: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Veja bem que Paulo, esse homem teve encontro maravilhoso com Cristo que transformou a vida dele do dia para a noite, né? Você já sabe a história. Então ele começa assim, daí ele fala no versículo 6, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que está sucedendo nos dias de hoje, né? Então, procurando tirar a essência do evangelho da simplicidade que Jesus nos ensinou, né? Jesus salva, cura, batiza, transforma. A essência. Aí o apóstolo Paulo diz, porque ele, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldição, né? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E o próprio apóstolo Paulo lhe diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas olha que coisa forte aqui, pela revelação de Jesus Cristo. E aí, no capítulo 3, ele fala no versículo 1, ó insensato Gálatas,
Quem vos fascinou? Palavra forte essa, fascinação, né? Aqui ele fala da lepra, quando ele diz em Coríntios que a lepra mata, né? O Espírito pela palavra vivifica, é que pela lepra pode-se ficar fascinado, né? Fascinado por uma pregação psicológica pela lepra. E aí ele chama de insensato Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Aqui é mais forte ainda. Obedecerdes à verdade. Por isso que aí tem muitos problemas, porque já não se obedece mais à verdade, né? Como perdoai, é para perdoar, de espírito. Não irai-vos e não pequeis, né? Arrependimento. Então, não há uma obediência à verdade como tem que ser. Ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então, aí ele fala: só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Pela pregação da fé. Aí ele dá uma repreensão aqui: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne. Então, é o que está acontecendo muito hoje. Muitos cristãos saindo fora daquela fé firme, né? Começou bem no Espírito Santo, começou bem na obra, porém acabaram na carne. Mas aí ele também fala, também em Gálatas, para que nós fiquemos firmes. No capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha que coisa linda. Por exemplo, aconteça o que acontecer, haja o que houver, ficar firmes. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois tem esse, é um condicional, olha, esse, deixar, se obedecer, se entender, se Cristo vos libertar, aí já era, hein? Verdadeiramente sereis livre no deserto, na luta, na tribulação, mas livre. Então ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Aí ele: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, do pecado novamente. Está acontecendo muito isso. Mas a boa notícia é que Deus, o Pai Eterno, Ele vai interferir nisso para poder dar um renovo, para poder trazer esses filhos que assim caíram na fé. Deus vai fazer uma obra ainda, porque Deus é justo, né? Deus é justo. Aí ele vem:
Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, é carne aqui, se vocês deixar voltar para a carne, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, ou seja, voltar a práticas carnais, que está obrigado a guardar o quê? A guardar palavras, letras que não vai edificar, né? Ou seja, não obedecer a palavra de Deus e ficar apenas emocionado psicologicamente aquela pregação que não leva o espírito a fazer, a memorizar, a buscar um concerto, né? Um concerto. E se acostuma. Aí vira mania, né? Vício de pecar. O vício é o conselho dos ímpios, roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos pecadores. Que quando esse negócio pega, vai te afastando da palavra de Deus e da verdade. Então nós temos que ser implacável contra isso. Aí ele diz: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais. Então não é para se justificar, é para se arrepender, né? Pela lei, que seja pela letra da graça tendes caído. Então não podemos bobear nesses últimos tempos. Temos que ter arrependimento genuíno. Não importa o que você fez, o que você praticou, se afastou. O tempo é de voltar e se reconciliar com Deus, porque Deus nos deu o poder da reconciliação. E aí ele diz assim: porque nós, pelo Espírito, nosso Espírito, aqui é Espírito com E minúsculo, Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nós aguardamos a Ele operar em nós o amor, a humildade, a mansidão. E no versículo 7 do capítulo 5 ele diz: olha, vocês corriam bem nessa fé, nesse poder. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, aqui é um ensinamento que o apóstolo Paulo coloca, e no versículo 17, capítulo 5, ele dá uma dica: porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, aqui o ensinamento vamos voltar àquela fé de oração, de jejum. Então, meu Deus, nesse momento eu entrego essas vidas, esses irmãos e irmãs que passam dificuldade, mas pela fé que uma vez foi dada a nós, eu oro, levanta, fortalece essa vida agora, Pai. Abençoe esse irmão, essa irmã, abençoe esse lar, dá a vitória, Senhor, renova no Espírito, renova, Senhor, na fé, e ó Senhor, derrama teu poder, tua graça agora neste coração. Ó Santo Deus e Pai, é o que eu te peço nesse momento: aviva a tua obra,
Aviva esse coração, porque há esperança sim. Em nome de Jesus, é o que eu te